Graça e paz a todos. Nós estamos para mais um estudo da Palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia. Nós estamos estudando, o tema é Expondo as Escrituras. Eu vi um vídeo também do pastor que eu tenho muito apreço, pastor Augusto Nicodemos, e ele também tem um trabalho com o nome de Expondo as Escrituras. Eu fico feliz porque a gente caminha no mesmo pensamento de expor as Escrituras sagradas, de não inventar. Hoje eu fico triste ao ver que muita gente lê o texto e não explica o texto. E quando explica, explica sem um estudo adequado. E aí vê apenas com a nossa mente ocidental dos nossos dias, então fazem apenas aplicações. Por isso a minha abordagem é uma abordagem dupla. Primeiro, a gente interpreta, faz uma espécie de viagem ao passado, interpreta o texto para depois aplicá-lo aos nossos dias. Então a interpretação precede a aplicação. Porque se nós apenas interpretarmos, fica lá no passado. Jesus falou ao povo, ao ambiente passado. Se nós só aplicarmos, nós corremos o risco de dizer o que Jesus nunca pretendeu dizer. Então, vamos ao texto. Nós estamos estudando o Evangelho de João. E na Faculdade de Teologia nós estudamos muito os Evangelhos. E foi muito proveitoso o estudo dos Evangelhos. Então, João 8:48, Evangelho de João 8:48, diz assim a santa palavra de Deus: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós vimos que João escreve seu Evangelho da Ásia, de Éfeso. Esse Evangelho foi escrito já muito depois que os outros. Ele foi escrito na década de 90, mas 90 do primeiro século. E João está em Éfeso, já está velho, e João escreve esse evangelho com um prólogo, uma introdução. Depois tem a primeira divisão, que é o que os estudiosos, os eruditos, eles chamam de livro dos sinais. E esse livro dos sinais tem duas subdivisões. A subdivisão onde Jesus conversa com pessoas em particular, onde ele mostra que ele é a verdadeira alegria no milagre de Caná da Galileia, onde ele mostra que o maior milagre ocorre dentro do jarro, é a transformação da água em vinho, é a transformação da nossa natureza. Por isso esse é o primeiro milagre, porque sem esse nada nós podemos fazer, mas teve uma aí que disse que esse milagre de Jesus não serve para ele. Que ele faz, na igreja dele, faz milagre muito melhor. Então, Jesus começou fazendo o primeiro milagre, por que João? Porque quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que fazer algumas perguntas. Nós temos que dizer por que João escreveu isso e por que ele colocou isso aqui, porque tudo na Bíblia tinha uma intenção. Então por que João começa e coloca como primeiro milagre de Jesus a transformação da água em vinho? Jailson, Deus abençoe. Por que João coloca a transformação da água em vinho como o primeiro milagre de Jesus? Porque é o milagre sem o qual os outros não acontecem. É o milagre sem o qual os outros não acontecem. Porque é a transformação interior da água em vinho. É a transformação, o maior de todos os milagres que Jesus faz, é a mudança da natureza humana. É uma mudança no nosso caráter, no nosso interior. E essa mudança provoca todas as demais. E é por isso que ele vai dizer a Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa que agora a nova criação. Então Jesus é o princípio da nova criação de Deus. Ele não é como Ari, um ser criado, mas ele é o princípio da nova criação. Mas a primeira em Adão não deu certo. Mas a segunda criação em Jesus Cristo, aí é outra história. E a segunda criação não quer dizer pertencente a uma igreja, mas alguém que foi regenerado. Então o que acontece? Jesus tem um encontro com a mulher samaritana e fala da verdadeira adoração. Aí tem uma subdivisão, uma segunda subdivisão, onde João vai colocar Jesus nas festas judaicas, semanais, mensais e anuais. Como o sábado, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Hanukkah, que é uma festa que teve seu início no período intertestamental ou entre Malaquias e Mateus, no período do silêncio, onde Deus calou-se por 400 anos. Se é que nós podemos dizer que Deus calou-se, porque o seu silêncio fala mais do que todas as nossas palavras. Escute bem o que eu estou dizendo. O silêncio de Deus fala mais do que todas as nossas palavras. Então, o que acontece?
Aí agora vai ter a segunda parte, que é o livro chamado Livro da Paixão, ou alguns chamam de Livro da Glória, que vai do capítulo 13 em diante. E aí vai ter uma conclusão, um epílogo. Então essa é a mensagem. E João começa falando e enfatizando essa necessidade de transformação interna, de novo nascimento, para que possa haver uma nova adoração, para que nós possamos descansar, ter o próprio sábado no trabalho, descansar com alegria, descansar ativo, ou seja, ter prazer em fazer a vontade de Deus, para que a gente possa descobrir que nós estamos aqui de passagem, por isso a festa dos tabernáculos, e para que nós possamos dizer que houve uma purificação do templo, que era a festa do Hanukkah, onde o templo tinha sido profanado por Antíoco Epifânio, que colocou uma estátua de Zeus e sacrificou uma porca, mas com a revolta dos macabeus. Então, quando eles purificaram o templo de novo, para começar tudo de novo, então celebra-se a festa do Hanukkah. Então, Jesus Cristo é esse recomeço. Então, o Evangelho de João está com uma batida, está com um foco, está com um objetivo que é a transformação, a nova natureza, e que essa nova natureza não vai ser compreendida pela antiga. É por isso que Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o espiritual discerne bem. E ele diz também: o que eu quero não faço, o que eu aborreço, isso faço. E ele diz: a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então não dá para se sintonizar. Nunca nós vamos estar na mesma sintonia que Deus, a não ser que aconteça o que João está dizendo, um milagre, que o primeiro milagre tenha acontecido. Então nós vamos compreender a palavra de Deus, nós vamos compreender o objetivo de Deus. E agora que nós já tivemos uma visão panorâmica, então nós vamos ver os embates de Jesus com os judeus. Jesus está na festa dos tabernáculos e ele vai ao templo e ele está discursando no templo, perto do gasofilácio, que era o local onde o povo depositava as suas ofertas em dinheiro. Tem gente que diz que naquela época ninguém depositava, não se dava ofertas em dinheiro. Então, não sei o que estava fazendo aquele gasofilácio ali no templo. Eu não sei o que aquela viúva deu. Porque se não dava nada em dinheiro, então aquele gasofilácio estava ali, ninguém sabe. Irmã, Deus abençoe, mais remédio, seja bem-vinda. Então o que acontece é o seguinte: Jesus ele está, o capítulo 8 é o capítulo onde nós vamos ver que os judeus estão questionando a autoridade de Jesus Cristo. E aí Jesus chega e ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus começa com eu sou. E o judeu sabe muito bem. Quando Deus disse a Moisés, Moisés disse: Senhor, o Senhor me manda para os filhos de Israel. Quando chegar lá, eles vão me perguntar: quem te enviou? E Deus diz assim: Yehi Asher Yehi. Eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, como está traduzido na Septuaginta. Então o que acontece? O judeu fica maluco,
Ele não pode imaginar um homem dizendo que é Deus. Mas João lá no prólogo tinha dito, e o verbo se fez carne, e armou aqui o seu tabernáculo, e habitou entre nós, e nós vimos a sua cavode, modernamente chamado de Shekinah. João disse, eu vi, mas os judeus não conseguiram ver. E muita gente não consegue ver até hoje. E muita gente de igreja. Mas vamos primeiro interpretar. Então a nossa proposta é primeiro interpretação para depois aplicação. Então o que acontece? Jesus vem falando, e aí o judeu não entende. Aí Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Jesus não era politicamente correto de dizer as coisas para não ofender as pessoas. Jesus muitas vezes vai nos ofender. Então seja bem ofendido hoje. Então, se você quiser, ainda dá tempo de sair. Porque as palavras de Jesus, elas nos ofendem. Quando nós somos orgulhosos, quando nós somos impenitentes, quando nós temos a velha natureza, quando nós queremos passar por santinhos, então as palavras de Jesus, elas nos ofendem. Como você vai ver aqui, que a turma pega em pedra. Hoje, se Jesus estivesse vivo hoje, já tinha muita gente querendo exterminá-lo da face da terra. Então, indo para o nosso texto, quando Jesus ele está pregando, que ele diz que os judeus são filhos do diabo e querem satisfazer vosso pai, ele está falando de natureza. Ele diz que ele tem a mesma natureza do pai, de dar vida, de ser santo, de andar na verdade. Os judeus tinham ódio, tinham desejo de matá-lo, estavam tomados de inveja, e Jesus disse, olha, isso aí são sinais, são evidências de que vocês não são filhos de Deus, e que vocês são filhos do diabo, porque vocês têm a natureza do diabo. Irmã Aline, Deus abençoe. Então, Jesus começa a dizer a verdade para eles. E Jesus chega e diz assim, quem de vós me convence de um pecado? Psicologicamente eu não me sinto incomodado com nenhum pecado. A minha consciência está tranquila. Mas vocês podem tentar me ajudar. Me lembrar aí de um ato que vocês me viram cometer. E Jesus diz, mas vamos para uma instância superior. No tribunal celestial, no tribunal de meu Pai. Quem de vocês pode me acusar de um pecado? Então, o povo fica assim, com a mistura de estar tonto com um ódio profundo que vai aumentando. É como um fogo que cada palavra que Jesus diz vai acendendo mais. Então, quanto mais Jesus fala, menos eles entendem. Porque é uma questão de natureza. Se você não tem a nova natureza, se não aconteceu aquele milagre lá da água transformada em vinho, você não vai entender nada. E se tudo que você ouve nesses estudos é um homem falando, se você diz para as pessoas, rapaz, tem um homem falando ali, eu vi um homem falando um monte de coisas, então você não entendeu nada. E a minha oração é que você entenda que o Espírito Santo lance luz, que em nome de Jesus Cristo todo o poder das trevas seja repreendido e que a luz do Evangelho de Jesus Cristo brilhe na sua vida. Então, o que acontece? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Jesus termina dizendo assim, por isso vós não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então Jesus termina dizendo, vocês não são de Deus. Isso é algo que ofende a gente. Por isso que eu disse, ainda dá tempo de você sair.
Porque Jesus disse, vocês não são de Deus. Todo mundo já nasce e quando começa a pensar já diz assim, eu sou de Deus. Mas Jesus disse que dizer uma coisa, e esse dizer tem que estar aliado, atrelado a uma prática de viver em total submissão e dependência do Pai, como Ele está fazendo. Então, quando Jesus diz, os judeus dizem assim, responderam-lhe, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano? Samaritano era um povo que morava no meio de Israel. Eles eram mestiços, meio judeus, meio pagãos. E o judeu tinha tanto ódio do samaritano que usou o termo samaritano só quando ele queria xingar alguém. Certo? Quando era para falar, Jesus contou a parábola do bom samaritano. O homem não citou o nome samaritano porque ele não queria dizer um xingamento. Ele era um mestre, então ele está ali comportado. Mas aqui, como esse povo está irado, fumaçando, o nariz vermelho, natalício, pastor querido, amado irmão, Deus te abençoe, saudade de você, meu irmão, um amigo muito querido, Deus te abençoe, pastor natalício, meu grande amigo no Natal, Deus seja com a tua família, com a igreja, é muito gostoso ver vocês aqui. Então, pessoal, nós, devido ao trabalho, estávamos, abrindo um parênteses, estávamos parados assim, aqui, ao meio-dia, por conta de ser muita coisa na faculdade. Eu estava dando aula de domingo a domingo, mas agora eu estou de recesso, e no meu recesso eu resolvi, porque eu não sei viver sem falar de Jesus Cristo. Então vamos lá. João 8,48, então, eles disseram, Jesus disse, vocês não são de Deus. Aí o judeu diz assim, não dissemos que és samaritano, temos razão em dizer que és samaritano, e tens demônio. Então na cabeça deles, Jesus era alguém que merecia ser xingado. Eles estão com raiva, porque Jesus disse que eles não eram de Deus. E agora eles estão com raiva e eles dizem, somente uma pessoa endemoniada pode dizer essas coisas. Dizer que um judeu, filho de Abraão, não é de Deus, se nós adoramos o único Deus. Se nós temos o nosso credo, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então nós adoramos o único Deus. E esse homem aí, esse rabino jovem, ele vem e diz, vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Jesus não tinha feito curso na França de etiqueta. Ele não era falso, não falava politicamente correto, ele dizia a verdade. E aí, dizer a verdade traz problemas. Dizer a verdade traz problema. Todas as pessoas que dizem a verdade aí estão enfrentando problemas. E aí eles disseram, somente uma pessoa endemoniada, que está tendo alucinação, pode dizer um negócio desse. E aí replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio. Porque assim, quando as pessoas não têm mais argumento, vão para o xingamento. Até rimou. Quando as pessoas acabam, esgotam o argumento, passam para a agressão. Sempre foi, é e será assim. Então, Jesus provou que eles não são filhos de Deus. Que eles estavam mais em sintonia com o diabo do que com o Pai Celestial. Que Jesus era o que estava em sintonia com o Pai. Mas aí a turma agora vai para a agressão. Ele diz, tem demônio. É samaritano. Então eles começam a, como diz o cearense, esculhambar.
Eles vão lá, porque nós estamos falando do Ceará, aqui, do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza. Nós somos nordestinos com muita honra, muita alegria. Nós temos honra em ser cabra da peste. Aqui nem o vento é fresco. O negócio aqui é sério. Se você é daqueles que é soberbo e tem preconceito contra o nordestino, sabe que aqui o negócio é legal. Aqui tem sol o ano inteiro, praia. Maravilha. Então, voltando ao texto, Jesus disse: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Jesus disse: primeiro, vocês estão me acusando de ter demônio. Vocês começaram o xingamento, vocês não têm mais argumento. Mas eu ainda tenho munição que não acaba mais. Então Jesus diz o seguinte: olha, eu honro meu Pai. Nenhum ser endemoniado pode buscar a honra de Deus, a não ser que o diabo tenha deixado de ser diabo. E aí Jesus disse: e vós me desonrais. Eu honro o Pai, e vocês, se estivessem na mesma frequência, na mesma sintonia, vocês me honrariam. Mas como vocês não estão, vocês estão na sintonia diabólica, vocês não me honram. Vocês não me entendem. Vocês não querem me dar ouvido. Vocês estão aí com o coração cheio de ódio, com a maior vontade de me pegar na esquina, de me matar. Se vocês pudessem, não sobraria um pedaço meu. E aí Jesus disse: vocês assim estão me desonrando. Agora, passando para a aplicação, quanta gente que passa, que não tem mais argumento e passa para as ofensas. Quanta gente que fica chateado e que não para pensar quando você diz assim: você não é filho de Deus. E eu disse ontem que você só pode se tornar filho de Deus se você descobrir que um dia foi filho do diabo. Que você só pode ir para o caminho certo se um dia você admitir que esteve no caminho errado. Porque nós fomos criados por Deus. Nossa origem está em Deus. Mas se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que desde Adão nós nos rebelamos contra Deus. Então a velha criação, cujo cabeça era Adão, fracassou. É aquela história de começa com na evolução, que você vê uma fila, né? Que começa lá com uma ameba, né? E vai se transformando, até se transformar no Homo sapiens, homem de Neandertal, etc, etc, até o Homo sapiens. Então, tem a turma da brincadeira, que quando vê no que deu, o Homo sapiens diz assim: volta, turma. Ou como nós dizemos aqui no Ceará: volta, negrada. Volta que o negócio não deu certo, não. Então em Adão não deu certo. E aí Deus cria de novo. Ele faz o milagre da água transformar em vinho, um milagre interno na nossa natureza, que se você não tem, meu amigo, você não vai compreender nada de Deus, nem vai querer nada com Ele. Ele vai ser ofensivo a você, a palavra dele vai te ofender, você vai ficar magoado, magoada. Você vai atrair a ira divina se você você vai atrair a ira humana, melhor dizendo, se você se voltar para essa verdade. Veja aí, o Maurício do vôlei foi dizer a verdade, aí o povo todo partiu para cima dele. Principalmente os hipócritas. E quem não tem argumento, faz assim, certo? Segue a maioria. E aí Jesus disse: eu honro meu Pai. E vocês são uma desonra para mim.
vocês me desonram. Se nós estivéssemos na mesma sintonia, era assim. Eu honro o Pai, vocês honram a mim. Mas a prova que vocês não estão em sintonia com meu Pai é que vocês não me honram. Vocês estão com raiva de mim, vocês nem me escutam. Então tem um monte de gente aí que nem sequer para escutar Jesus Cristo. Nem sequer nos dá o benefício da dúvida de dizer assim, eu vou ouvir esse homem. Eu vou ouvir esse pastor. Eu vou ler esse Novo Testamento. Eu vou ler desprovido de qualquer lente. Eu vou deixar Deus falar. Deixa Deus falar. Jesus disse, se você quer saber se a minha doutrina é do Pai, coloque ela em prática. Então, leia o Novo Testamento. Leia só o Evangelho de João. Leia. Deixa Deus falar. E aí você vai dizer, rapaz, eu estou menos fora. Você vai dizer assim, rapaz, eu leio e não entendo nada. Isso não te diz alguma coisa? Que você está lendo e a Bíblia parece um livro fechado? E aí Jesus continua. Versículo 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Jesus disse, olha, tudo que eu faço é buscando a glória do meu Pai. Eu não sou egocêntrico, egoísta, ególatra. O eu não ocupa na minha vida o primeiro lugar. Eu vivo para o Pai. E nós vivemos para quem? Nós buscamos a glória de quem? Religião hoje é uma espécie de mega supermercados, sendo já redundante. Porque mega é grande, super também é grande. Então as pessoas vão para a igreja, e vão para a religião, e vão a Deus, quando elas estão na pior. E elas vão para Deus concretizar os sonhos delas. Vão para pedir carro do ano. Vão para pedir emprego, saúde, marido de volta, o filho tirar das drogas. Mas eles não procuram honrar, entregar sua vida aos cuidados de Deus, para que tudo que eles façam, como disse Paulo, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus fazia assim. Tudo que ele fazia, quando ele curava, quando ele pregava, quando ele testemunhava, quando ele deu o seu exemplo, ele estava honrando o Pai. E aí Jesus disse, eu não busco a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Ele disse, tem um monte de gente aí que busca sua própria glória. E tem gente também que busca a minha glória. É o Pai. Jesus está dizendo o seguinte, eu busco a glória dele e o Pai me glorifica. Eu faço a vontade dele e ele me legitima. E ele dá o aval. E ele assina embaixo. E ele mostra que eu estou dizendo a verdade. Aí Jesus diz, Jesus agora vai mais profundo. Quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, tem muita gente que fica boiando. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Isso agora deixa o público judaico ainda mais furioso. Ainda mais assim, este homem está endemoniado.
Como pode uma pessoa dizer que se alguém guardar sua palavra, não verá a morte? E aí o tradutor faz questão de dar uma explicada, eternamente. Não morrerá para sempre, não permanecerá para sempre na sepultura. E aí o judeu não entendeu. E você entendeu? Você que está me ouvindo, entendeu? O que Jesus quis dizer? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ele está querendo dizer, se alguém me obedecer, se alguém ouvir, compreender, colocar em prática, esse, um dia eu vou ressuscitar. Esse não vai ficar, o túmulo não vai ser sua última morada. Esse vai morar comigo na mansão celestial. Mas o judeu não entendeu porque não queria entender. Estava com tanto ódio, já tinha tanta certeza de que tudo que Jesus dissesse era ofensivo. E aí Jesus vai dizendo mais verdades e essas verdades vão me incomodando. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Ele disse, agora você foi longe demais. Agora você foi longe demais. Agora nós nem xingamos mais você que você é samaritano. Agora nós estamos certos que você está possuído. Então eles agora estão fumaçando. Ao invés da palavra estar entrando no coração, não há lugar, porque no coração dele está saindo ódio. É igual aqueles filmes de ficção, onde um atira um raio e o outro atira o raio e os raios ficam no meio do caminho, brigando para ver quem tem mais poder. Então Jesus falava a verdade e eles soltavam o ódio. E aí Jesus vai sempre mandando mais, dizendo, eu vou dizer a verdade. Então lembre-se que pregar o evangelho pode ser muito perigoso. E diz assim, se alguém guardar a minha palavra, não morrerá eternamente. Disseram-lhe, agora nós sabemos que tem demônio. Aí olha a argumentação deles. Abraão morreu e também os profetas. Esse Abraão obedeceu a Deus, andou no caminho de Deus. Os profetas eram homens de Deus e morreram. Abraão está morto. E aí Jesus diz assim, aí eles perguntam, Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? É uma pergunta. Também os profetas morreram? Então eles aguardavam que Jesus dissesse, não, calma, eu não sou maior que Abraão. Eles aguardavam que Jesus dissesse, vocês me entenderam mal, vocês estão certos, olha os profetas, o argumento de vocês é forte. Abraão morreu, os profetas morreram, guardaram a palavra do Pai e morreram. E eu estou dizendo que quem guardar a minha palavra não morrerá eternamente. Aí eles perguntam, és tu maior que Abraão? E eles esperavam que Jesus dissesse, não. Quem, pois, te faz ser? É mais ou menos assim. Quem você pensa que é? Quem você
acha que é? O que você está querendo se fazer? Você está querendo ocupar o lugar mais alto? Você está querendo nos dizer, insinuar, sugerir que você está acima de Abraão e dos profetas? Aí Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Jesus disse: se eu estou procurando a minha própria glória e não a do meu Pai, então vocês estão certos. Eu nada sou. Aí ele diz assim: quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Jesus disse: se eu buscasse a minha glória, se eu estivesse aqui por mim mesmo, se eu estivesse aqui fazendo a minha vontade e não a dele, se eu não estivesse em perfeita sintonia com ele, aí eu estaria buscando a minha própria glória, eu queria ser maior que Abraão. Mas ele diz o seguinte: quem me glorifica é meu Pai, aquele que vocês dizem que é o Deus de vocês. Se vocês não entendem. Aí Jesus diz assim: entretanto vós não o tendes conhecido. Mas vou dizer uma coisa, Jesus tinha muita coragem. Porque os profetas já diziam: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Errais, não conhecendo as Escrituras de Jesus. É um dos grandes problemas. Vamos agora para a aplicação dos dias de hoje. É gente que não conhece Bíblia. É gente de igreja que dá glória a Deus, que bate palma, que aplaude mensagem completamente fora de sintonia com o Evangelho. De gente que pega a Bíblia, lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. De gente que não procura interpretar o texto. E aí, como a gente também não lê, aí tanto faz como tanto fez, porque nós não estamos interessados como judeu em ouvir a Cristo. Mas Jesus está buscando um povo que está interessado em saber a sua vontade. Eu não estou interessado em saber da vontade de líder religioso nenhum. Não me interessa se ela estiver divorciada da vontade de Deus. Por isso é que Jesus disse: eu não aceito o testemunho dos homens. Ele disse: eu não preciso do aval de vocês. Eu tenho o aval de Deus. E eu e você só temos o aval de Deus quando nós seguimos as pegadas de Jesus, quando nós estamos interpretando e vivendo a palavra de Deus. Fora disso é religião, é conversa. E aí Jesus respondeu: meu Pai, que vós dizeis é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém... Jesus disse: vós não, eu sim. Eu, porém, o conheço. Por isso é que existe um homem chamado Josh McDowell. Não sei se é essa a pronúncia correta. Não vou ver direito. Mas ele era ateu, se converteu e escreveu um livro que eu aconselho você a ler, Mais que um Carpinteiro. E ele começa assim: ou Jesus era endemoniado, ou Jesus era lunático, ou Jesus era alguém fora que não tinha o juízo perfeito, ou ele era o Senhor e Deus. Aí ele começa argumentando. Ele era ateu, professor de universidade nos Estados Unidos, que se converteu. Ele diz que ele não era endemoniado, não era ateu, não era uma pessoa sem juízo, com problemas e transtornos psicológicos. Ele não era um lunático.
logo só pode ser Senhor e Deus. Porque é assim, a reação da gente vai dizer quem é Jesus para nós. Se nós não entendemos a Jesus, se nós lemos e não entendemos a Jesus, nós não tivermos experimentado o milagre do novo nascimento, nós vamos dizer, está errado, esse homem é maluco, esse homem não tem juízo. Ou, se nós compreendermos, nós vamos dizer, só tem uma opção, nós vamos dizer, ele é Senhor e Deus, e nós vamos nos curvar diante da sua maravilhosa presença. Ou eu não entendo, e as afirmações de Jesus são ofensivas, dizer que eu sou filho do diabo, epa, dizer que eu não conheço a Deus, que eu não sou filho de Deus, isso ofende, seja bem ofendido. Isso ofende. Se eu não tivesse nascido de novo, eu me ofenderia vendo um negócio desse. Que negócio é esse? Eu sou filho do diabo? Nunca. Nunca. Eu não conheço a Deus? Eu não sou filho de Deus? Não. Que negócio é esse? Tem muita gente que se ofende. Porque não entendeu. Mas quando você compreende, você diz, Jesus, o senhor tem razão. Eu era filho do capeta. Eu andava, olha Jesus, o bicho pegava. Aí você começa a compreender, rapaz, ainda bem que eu mudei de lado. A Bíblia diz que Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós mudamos de reino. Se você não mudou de reino ainda, está ainda em tempo de mudar de reino. Aí Jesus diz assim, se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Jesus disse, vocês viveram na mentira, a vida de vocês é uma mentira, vocês têm roupa de religiosos, vocês têm tradição religiosa, vocês têm religião para tudo que é lado, mas a vida de vocês é uma novela e mal feita. Aquela novela que não dá ibope. Vocês são uns hipócritas, os artistas. Vocês sorriem por fora e choram por dentro. Vocês falam palavras bonitas por fora e por dentro vocês estão podres, como um túmulo onde foi depositado um defunto que foi devorado pelos vermes, que está em decomposição. Por fora, caiado, bonitinho, por dentro uma imundície só. E aí Jesus diz, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aí o judeu fica doido. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Aí Jesus disse, Abraão, vosso pai, já que eles se orgulhavam tanto de Abraão, estavam perguntando se Jesus era maior que Abraão. Olha o que Jesus diz. Jesus podia ter esquecido o tal do Abraão. Se Jesus quisesse se livrar, era só ter esquecido. Deixa passar. Eu falei coisa que esse povo não podia entender, então não vou falar mais da Abraão, porque eles já disseram, és tu maior que Abraão? Então Jesus agora vai pegar mais pesado ainda. Você pensa que Jesus alisa? As nossas igrejas estão cheias de pessoas que alisam, afagam o nosso ego. Mas Jesus, eles não estão em sintonia com Jesus Cristo. Aí Jesus assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Jesus diz, vocês dizem que são filhos de Abraão. Vocês se jactam, se orgulham, se ufanam, se ensoberbecem, se vangloriam de serem descendentes do grande patriarca Abraão, o amigo de Deus. E ele disse, olha, esse Abraão aí, que vocês julgam estar no mais alto degrau, esse aí, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Aí Jesus não diz mais o dia do Senhor.
no Antigo Testamento. O dia de Yahvé. O dia do Deus do Antigo. Quando você falava para o judeu estava esperando o dia do Senhor. Todo judeu estava esperando o dia do Senhor. Mas Jesus agora diz, eu sou o Senhor. Eu sou aquele do Antigo Testamento que Isaías disse, eu sou. Que lá no Êxodo também disse, Yehie, achei Yehie, eu sou. Que a Septuaginta traduziu por eu sou. Que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pois olha, Abraão viu o meu dia. E aí os rabinos judaicos imaginavam o seguinte, que Abraão tinha visto a era messiânica. Que Abraão, pela fé, como ele era o pai da fé, ele antes da morte, ele olha para o futuro e ele vê, principalmente quando ele sacrifica seu filho. Então os rabinos mostram alguns textos. Alguns optam pelo texto de 24 do Gênesis, versículo 1, que diz que Abraão viu já na sua velhice a necessidade de mandar buscar uma noiva para seu filho Isaque. E ali estava havendo a redenção. Outros dizem que ele viu quando lá no monte ele estava sacrificando o seu filho, e essa é a minha preferida. E ele viu Deus prover em lugar do seu filho. Deus mandou um cordeiro. E esse cordeiro, lá no Monte Moriá, morreu no lugar do Isaque. Quem era para morrer o Isaque? Quem morreu o cordeiro. Quem era para morrer? Eu e você. Quem morreu? Jesus. João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus está dizendo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E Abraão desceu feliz, depois de ver isso. Ele agora volta para casa com o filho e com a bênção de Deus. E regozijou-se. Abraão viu a era messiânica. Abraão viu o começo de tudo. Abraão viu a escatologia realizada. Abraão viu que na minha morte sacrificial, vicária, todo o projeto de Deus entra em ação. Todo o plano de Deus tem início. O plano salvífico para o mundo, o plano de redenção agora está no ápice, nos seus últimos capítulos. É o que a gente chama de escatologia realizada. Começou o fim. O fim não vai começar, o fim já começou. Nós somos do fim, é como diz o hino. Estamos vivendo no tempo do fim, estamos no fim da peleja. Então, nós estamos vivendo no tempo do fim. Muita gente nem sequer sabe disso, estão aguardando o anticristo, estão aguardando o arrebatamento, e nem sabem que nós já fomos arrebatados do reino das trevas para o reino da luz, e que nós seremos arrebatados por ocasião da segunda vinda, mas tudo tem que começar com a escatologia realizada, que é o já é, aquilo que já aconteceu. Escute bem o que eu vou dizer, só vai acontecer o que já aconteceu. Se você ainda não foi arrebatado do reino das trevas para o reino da luz, não espere ser arrebatado da terra para o céu. Se você não nasceu de novo, não espere encontrar com Deus. Se a sua natureza não foi transformada, se o seu coração não foi transformado, não espere compreender a Deus. Tudo começa, tudo já começou. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e vistes a Abraão? Eles acharam tão absurdo o que Jesus disse, que eles pensaram o seguinte, é melhor imaginar que ele está imaginando aí, que ele está alucinando que foi contemporâneo de Abraão, que ele viveu na mesma época de Abraão. Então, nós já achávamos que ele não estava muito bem, das suas faculdades mentais. Agora, o homem passou de todos os limites. Agora ia tarja preta. Muito forte, é camisa de força. Quando você não tem a natureza de Deus, você vai ver Jesus
vai pensar que Jesus surtou. E aí, disseram, olha, eles esticaram, você é novo, mas vamos dizer que você tivesse 50 anos. Você disse que viu a Abraão. Aí, Jesus sempre tinha bala na agulha. Bala do bem, bala que não é perdida. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse, olha, eu vou te dizer uma coisa. Antes que Abraão, eu não sou contemporâneo de Abraão. Não estou tendo uma alucinação de que eu vivi na época de Abraão. Não, eu estou dizendo algo mais profundo. O negócio é pior. Eu estou dizendo, se vocês entendessem o que eu estou dizendo, vocês iam ver que o caso é muito pior. Eu estou dizendo que eu sou o Deus que apareceu lá a Moisés na sarça. Eu sou aquele que disse Yehie, Asher Yehie. Eu sou aquele que na Bíblia Septuaginta, que vocês não gostam muito dela, não é a versão predileta de vocês, diz Egoemitoon. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí, diante de uma afirmação dessa, você tem duas alternativas. Ou seguir o judeu e dizer é louco, surto. E fazer isso aqui, ó. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ou você diz, ele é Deus. Ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E você arrepende-se dos seus pecados. E você diz, se eu opto pela segunda alternativa, de que Jesus é Deus, então eu sou filho do diabo, eu não conheço a Deus, eu estou em pecado, mas ele deu uma chance, ele deu uma alternativa. Ele disse, se vocês não credes, morrereis no vosso pecado. Significa que se nós crermos, a coisa é diferente. Então, se hoje você descobriu que Jesus Cristo é o Senhor, o Deus eterno que se fez homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você crê nisso, que Jesus é Deus, então arrependa-se dos seus pecados, e curve-se a Ele e a sua vontade. E honrando a Ele, você estará honrando o Pai. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo voltar-se-ão para abençoar a sua vida. Então hoje eu convido você a se curvar diante do senhorio de Jesus Cristo, a pedir perdão dos seus pecados e a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E dizer, Jesus, tu tens razão e eu estou errado. Então faça a sua oração agora. Volte-se para Deus. E Deus se voltará para você. E o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Quando você crê, Jesus é Senhor. Tudo o que ele disse é verdade. Ele não era um louco, nem um endemoniado. Ele tinha razão. Então eu estou do jeito que ele disse. Então eu quero mudar, mas eu não tenho poder. Então quando você descobre que você era filho do diabo, perverso, mau,
que andava nas trevas. E aí você se arrepende e crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Deus envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz morada em nós. E aí começa a salvação. E Paulo diz, todos nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, pelo Espírito Santo. E Deus a cada dia vai nos transformando, até que um dia nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. E Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então você que está seguindo a Deus, que tem sofrido, porque você ainda não é perfeito, tenha calma. Faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim. O Espírito Santo pode transformar a sua vida. Você que não é cristão, mas que hoje você reconhece que Jesus é o Senhor, é o Deus que se fez homem, e que veio aqui não para fazer uma visita, mas para nos mostrar a verdade, para dizer quem nós realmente somos. Ou então você pode agir como judeu, pega em pedras. Ou então você desliga. Ou então você sai. Mas se a sua alternativa for dizer Ele é o Senhor, eu concordo com Ele. Então, deposite nele a sua fé. Lá na cruz do Calvário, Ele morreu no meu e no seu lugar, para que a gente pudesse contemplar o céu, já estando aqui na terra, assim como Abraão olhou para o futuro e viu o início da era messiânica. E se você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo vai entrar no seu coração e você vai ver que o céu começa aqui. Que ninguém vai ao céu se antes o céu não vier a ele. Primeiro o céu vem ao nosso coração. Jesus disse, se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai o amaremos. Viremos a ele e faremos nele morada. Antes que eu vá para o céu vem a mim. E Gilberto Rebouças. Escute o que eu vou dizer. Ninguém vai ao céu sem que o céu tenha vindo a ele. Então, quando você se arrepende, o Pai e o Filho, na pessoa do Espírito Santo, vem fazer residência na sua vida. A humilde residência não é a do Michel Teló. É a minha vida. É o seu coração. Então abra o seu coração hoje para Deus e diga, Senhor, faz morada em mim. Me perdoa meus pecados. Eu creio em Jesus. E eu quero que o Senhor more na minha casa, na minha vida. E que eu possa olhar para o futuro e ver que o céu já chegou. Eu não esteja aqui na terra de mau humor, achando que a vida cristã é um fardo pesado. Que eu não esteja aqui dizendo que eu estou pagando preço, mas que eu possa deslumbrar o céu pela tua presença, pela tua alegria, pelo júbilo, e eu possa começar a dizer, rapaz, eu já estou no céu, porque Deus habita em mim, porque eu tenho comunhão com Ele, porque eu recebo dEle alegria. E aí você vai descobrir que você não precisa mais de droga, que você não precisa mais de um monte de coisas. E que você, quanto mais se submete a Deus, mais transformado é. E quanto mais transformado é, mais você compreende o mundo. E aí essa salvação vai se desenrolando, até que Jesus venha e diga, meu filho, minha filha. Porque preste atenção. Eu vou terminar com esta fala. Quando eu e você somos gestados, somos concebidos no ventre da nossa mãe, a gente é um óvulo fertilizado.
E aí é pequeno, pequeno, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E chega um momento que a gente está tão grande que tem que sair. O útero da mãe não cabe mais. E aí a gente nasce. E aí na vida cristã é assim, tem horas que você vai crescendo, vai andando com Deus, vai andando com Deus, vai andando com Deus. Que os projetos do mundo, que o mundo vai ficando pequeno demais para os seus pensamentos. Que os projetos terrenos são irrelevantes diante da visão que você tem. E você vai ficando tão grande no pensamento, no caráter, na comunhão com Deus, que Deus diz: meu filho, venha para o céu, porque o mundo já não te cabe mais. Então, que Deus abençoe. Volte-se para Jesus agora. Receba-o como Senhor e Salvador de sua vida. E você verá que o céu começa aqui. As lutas não desaparecem. Pelo contrário, elas aumentam. Mas há uma alegria dentro de nós. Como disse Jeremias, quando pensei em desanimar, um fogo acendeu dentro de mim. Então você vai ver que há uma alegria, há um júbilo, há uma paz em meio às agruras da vida. Fique com Jesus. Receba-o como seu Senhor e Salvador. Onde você estiver, fale com Ele com as suas palavras. Deus te abençoe. Até segunda-feira.